Capítulo 14. O portão negro está fechado. Antes que os primeiros raios da manhã pudessem iluminar o céu, a jornada dos hobbits por Mordor havia alcançado um território sinistro. As extensões pantanosas e áridas foram deixadas para trás, cedendo lugar às imponentes montanhas que se erguiam ameaçadoras sob um céu pálido. A oeste, as montanhas da sombra, Ephel-Duat, se projetavam como uma barreira sombria, enquanto ao norte os picos de Ered-Litui, cinzentos como a cinza, se destacavam, ambos convergindo em uma muralha gigantesca que encerrava as planícies desoladas de Gorgoroth. No ponto onde essas cadeias montanhosas quase se encontravam, emergia o desfiladeiro de Cirith Gorgor, a passagem assombrada, guardada pelas altas e negras torres dos Dentes de Mordor. Construídas no passado por homens destemidos de Gondor após a derrota de Sauron, essas torres foram destinadas a prevenir seu retorno. Contudo, com o declínio de Gondor, as torres caíram no esquecimento até que Sauron as reclamou, restaurando-as para vigiar e fortificar a entrada de seu reino sombrio. No coração dessa passagem, Sauron erguera um portão de ferro imponente, guardado por sentinelas que nunca descansavam, enquanto as colinas adjacentes escondiam uma miríade de cavernas, moradas de orques prontos para a batalha. A mera aproximação aos Dentes de Mordor fazia qualquer um sentir sua presença ameaçadora, a menos que portasse as senhas secretas que permitiriam a passagem pelo Morarmon, o Portão Negro. Observando de uma distância segura, Frodo e Sam espiavam o cenário sombrio. Encobertos pela sombra de um contraforte ao norte, eles sentiam o peso do ar opressor e a fumaça que se elevava das profundezas de Mordor. Enquanto o sol fraco surgia, tentando iluminar as montanhas mortas ao redor, o som de trombetas ecoava, respondido por toques distantes de fortalezas escondidas e tambores profundos vindos de Barad-dûr, marcando mais um dia de temor em Mordor. Sam, desalentado, lamentava a perspectiva de nunca mais ver o rosto conhecido do velho feitor, enquanto Frodo, sujo e exausto, mas com uma resolução férrea, insistia que seguiriam adiante, desconhecendo qualquer outra rota além daquela que levava ao coração das trevas de Sauron. Gollum, perturbado, tentava dissuadir Frodo, suplicando que não levasse o precioso à destruição iminente. Contudo, Frodo estava decidido, preparando-se para seguir o único caminho disponível, independentemente das consequências que poderiam surgir deste ato de coragem ou desespero. Sam, calado, reconhecia a determinação gravada no semblante de Frodo. Palavras de desencorajamento ou dúvida seriam vãs diante de tal resolução. Desde o início desta aventura sombria, verdadeira esperança jamais havia ancorado em seu coração. Todavia, sendo um hobbit de espírito geralmente alegre, Sam conseguira adiar o desespero por muito tempo. Agora, no entanto, diante do Portão Negro, a dura realidade de seu destino final se impunha. Fiel ao seu mestre, Sam não permitiria que Frodo enfrentasse os perigos de Mordor sozinho. Apesar das traições e dos perigos, ele estava decidido a acompanhar Frodo até o fim, disposto a afastar Gollum se necessário. Mas Gollum, astuto e desesperado, não estava pronto para ser descartado. Ajoelhando-se, com mãos torcidas e uma voz suplicante, ele apresentava uma alternativa. "Não por aqui, mestre! Há outro caminho, sim. Outro, mais secreto e difícil. Sméagol o conhece. Deixa que Sméagol mostre." Frodo, desconfiado, fitava Gollum, tentando decifrar a sinceridade nas palavras do criatura. "Um outro caminho?" questionou, ponderando as intenções de Gollum. Sim. Vamos ver se ainda está lá." Sam observava a cena, seus olhos estreitos refletindo a desconfiança que sentia. Lembrava-se dos debates que ouvira, das lutas internas entre as personalidades de Gollum e Sméagol. Embora parecesse que Gollum realmente quisesse ajudar, Sam duvidava que qualquer trégua entre suas duas facetas fosse genuína ou duradoura. Ele suspeitava que tanto Gollum quanto Sméagol tinham seus próprios interesses em manter o anel longe do inimigo e Frodo sob vigilância, enquanto o precioso ainda pudesse ser alcançado pelas mãos traiçoeiras de Sméagol.
No fundo, Sam entendia que, se Gollum soubesse da verdadeira intenção de Frodo em destruir o Anel, seus planos seriam muito diferentes. Temeroso tanto do inimigo quanto da perda de seu precioso, Gollum propunha uma nova rota, não por lealdade, mas por medo e desejo. Frodo permaneceu em silêncio, contemplando o sombrio desfiladeiro de Cirith Gorgor enquanto refletia sobre as palavras de Gollum. A escolha de um caminho em Mordor era crítica, cada opção envolta em perigo e incerteza. Eles estavam abrigados em uma concavidade da colina, observando as estradas que se cruzavam na vasta planície diante do Portão Negro, agora um ponto de encontro para exércitos do leste que respondiam ao chamado de Sauron. Conforme o dia avançava, o movimento de tropas tornava-se mais evidente, e Frodo percebia a gravidade de sua missão. As trombetas que soavam não eram um desafio, mas uma convocação. Os exércitos não eram de Gondor ressurgido, mas sim de terras distantes, unindo-se ao poder crescente de seu Senhor do Escuro. Perdido em seus pensamentos, Frodo sabia que a decisão a tomar era carregada de riscos, mas essencial. Qualquer caminho escolhido conduziria a desafios inimagináveis, e o peso de sua tarefa pesava imensamente sobre seu coração hobbit. A confiança renovada que Frodo depositava em Gollum era um jogo arriscado, jogado às sombras de Mordor e sob o olhar vigilante de Sauron. Cobrindo-se com o manto cinzento que lhe servia de camuflagem, Frodo expressou sua decisão, invocando o destino e as circunstâncias inesperadas que os haviam levado àquela encruzilhada de caminhos e promessas. Sméagol, começou Frodo, a voz firme, embora carregada de uma solenidade triste. Vou confiar em você mais uma vez. Parece que meu destino é receber sua ajuda, mesmo quando menos espero, e o seu é me ajudar, a mim que você perseguiu com intenções tão sombrias. Até agora, você honrou minha confiança. Gollum, ao ouvir essas palavras, tremia visivelmente, reconhecendo tanto a oportunidade quanto o perigo que essa confiança implicava. Sim, mestre, perigo terrível! Guinchou Gollum, a voz trêmula de medo e excitação. Mas Sméagol não foge. Precisa ajudar o mestre bonzinho. Frodo, então, com uma gravidade que impunha respeito até no coração traiçoeiro de Gollum, alertou-o sobre os riscos pessoais que corria ligados diretamente ao juramento pelo Precioso. Lembre-se de sua promessa, disse Frodo, seus olhos encontrando os de Gollum, faíscas de uma vontade inquebrantável brilhando neles. E lembre-se das consequências de trair essa promessa. O Precioso pode dominá-lo completamente, e eu, se necessário, poderia comandá-lo até a destruição. Sam observava, uma mistura de admiração e preocupação marcando suas feições rústicas. Frodo nunca lhe parecera tão imponente, tão cheio de uma sabedoria severa e necessária. Após uma tensa troca de palavras, Frodo insistiu que Gollum revelasse mais sobre o caminho alternativo que mencionara, um caminho oculto que poderia evitar o perigoso confronto direto com as forças de Sauron no Portão Negro. Gollum, ainda abalado pela ameaça e pela responsabilidade, balbuciou e choramingou, mas aos poucos, entre súplicas de misericórdia e manifestações de medo, revelou o que sabia. Descreveu um caminho que se desviava para o oeste, passando por antigas ruínas e terras amaldiçoadas. Um caminho que subia e subia, serpenteando entre as montanhas até uma passagem escura. Vai ver a velha fortaleza, sussurrou Gollum, o medo evidente em sua voz trêmula. Muito horrível agora, mestre. Lá é onde a Torre da Lua se ergue, ou o que restou dela. Minas Ithil, que agora pertence ao inimigo. Frodo escutou, seu coração pesado com o peso das escolhas. O caminho descrito por Gollum não era menos perigoso, mas oferecia uma alternativa ao confronto direto no Portão Negro. Seria uma jornada através de sombras e ruínas, uma trilha que testaria a coragem, a fidelidade e a própria sanidade deles. À medida que o debate entre Frodo, Sam e Gollum se desenrolava sob o pesado véu de urgência e perigo,
as incertezas quanto ao caminho a seguir se aprofundavam. Sam, sempre cauteloso e cético, questionava veementemente a viabilidade da rota sugerida por Gollum. Ele não conseguia esconder sua desconfiança, alimentada pelo medo de armadilhas e emboscadas que poderiam estar esperando por eles. Gollum, ansioso por convencer, insistia que havia vantagens em sua sugestão. Argumentava que o olho de Sauron, apesar de vigilante, tinha pontos cegos e que o caminho proposto passava por uma dessas áreas menos observadas. Ele acreditava que esse era o momento de explorar essas brechas, sugerindo uma trilha secreta usada em sua fuga anterior de Mordor. Uma escada estreita, seguida por um túnel e uma fissura acima da principal via de acesso. O desespero de Gollum em fazer-se útil e talvez em se redimir era palpável. Ele descrevia a rota como uma série de passagens secretas e desafiadoras que, embora arriscadas, ofereciam uma alternativa ao confronto direto com as forças de Sauron. Frodo, absorvido pela complexidade da escolha, pressionava sobre a segurança do caminho. A resposta hesitante de Gollum só intensificava as suspeitas. Sam, por sua vez, lançava perguntas incisivas, tentando desvendar se Gollum realmente havia escapado por esperteza ou se sua fuga havia sido uma concessão de forças maiores. Gollum se defendia com veemência, afirmando ter escapado por sua própria habilidade, embora a menção de Aragorn trouxesse à tona um vislumbre de medo em seus olhos. Essa defesa apaixonada parecia, a Frodo, conter vestígios de verdade, indicando que, pelo menos neste aspecto, Gollum talvez fosse sincero. Contudo, o Hobbit não ignorava a possibilidade de que tudo pudesse ser parte de um estratagema maior da Torre Escura. Frodo refletia profundamente sobre a proposta. A possibilidade de encontrar um caminho menos vigiado era tentadora, mas a desconfiança em relação a Gollum e o medo de armadilhas permaneciam como sombras ameaçadoras em suas decisões. Cada opção carregava seus próprios riscos, e escolher confiar novamente em Gollum poderia ser tão perigoso quanto qualquer embate direto com os exércitos de Sauron. A urgência de sua missão pressionava por uma decisão, enquanto o peso de cada possível caminho pendia sobre seus ombros. Naquele momento de indecisão e perigo, Frodo repetiu sua pergunta a Gollum, buscando clareza sobre a segurança da trilha proposta. Gollum, com irritação na voz, admitiu a incerteza que reinava naquela terra de sombras. Nenhum lugar era seguro, mas insistiu que deviam tentar ou desistir. Mais detalhes sobre a passagem ele não revelou, talvez por não poder ou não querer mencionar o nome temido de Cirith Ungol. Era um nome que Aragorn ou Gandalf poderiam ter explicado. O primeiro conhecia bem os perigos daquela região, e o segundo, mesmo distante, combatendo as maquinações de Saruman em Isengard, tinha Frodo e Sam em seus pensamentos. Em algum lugar, através da distância e do tempo, Gandalf sentia o peso que recaía sobre os hobbits, enviando-lhes pensamentos de esperança e compaixão. Frodo, sentado cabeça baixa, lutava para lembrar-se dos conselhos de Gandalf, mas a orientação do mago havia sido perdida cedo demais em sua jornada. Como entrar nas terras sombrias de Mordor, Gandalf não havia detalhado, talvez porque nem mesmo ele tivesse se aventurado tão profundamente sob o renascer do poder do Senhor do Escuro. O Hobbit se via agora, um simples ser do condado, enfrentando um destino que até os grandes guerreiros hesitavam em encarar. Era uma responsabilidade imensa, aceita numa primavera distante, em um tempo que agora parecia parte de uma era antiga. A escolha diante de Frodo era dura. Qual caminho escolher quando ambos podiam levar ao terror e à morte? O dia se arrastava e o silêncio pesado caía sobre eles. Um silêncio tão profundo que parecia isolá-los do mundo exterior, sob um céu pálido e distante, inalcançável por qualquer olhar curioso, até mesmo de águias voando alto. Sam, olhando para o céu vazio, notou súbitas formas aladas. Grandes aves, enormes e ameaçadoras, voavam alto, despertando nele um medo antigo, reminiscente dos encontros com os Cavaleiros Negros. As criaturas procuravam algo, um sinal do inimigo que observava de longe. Frodo sentiu a ameaça.
O breve respiro de isolamento se quebrava e a realidade de sua vulnerabilidade se tornava palpável novamente. Ainda sem decisão sobre o caminho a seguir, o hobbit finalmente se levantou. Sua expressão indicava que estava prestes a falar, a escolher seu destino na encruzilhada de caminhos escuros e incertos que se desdobrava à sua frente. Um novo medo abraçou Frodo, Sam e Gollum, enquanto sons distantes de cantos e gritos ecoavam pelo ar, crescendo em intensidade à medida que se aproximavam. A suspeita de que os Asas Negras os tinham avistado e agora enviavam soldados em sua captura enchia-os de temor, pois nada parecia fora do alcance daqueles servos de Sauron. Os três se agacharam, ouvindo atentamente os sons de armas e armaduras que agora soavam assustadoramente próximos. Frodo e Sam seguravam firmemente suas espadas, preparados para o inevitável. Gollum, cauteloso, arrastou-se até a borda da concavidade para espiar o perigo iminente. Após um momento de tensa observação, as vozes começaram a se afastar, e o som de uma trombeta ressoou ao longe sobre os contrafortes de Morannon. Gollum regressou ao abrigo, explicando em um sussurro que eram mais homens a caminho de Mordor. Descreveu-os como seres de aparência cruel, com olhos negros, cabelos longos e adornados com ouro, alguns até ostentando tinta vermelha no rosto. Eram tão ameaçadores quanto orques, talvez piores, vindos de terras distantes ao sul do Grande Rio. A conversa sobre os Homens do Sul desencadeou a curiosidade de Sam sobre os Olifantes, criaturas lendárias das histórias do condado. Com um toque de nostalgia, ele recitou uma antiga rima hobbit sobre esses seres imponentes, descrevendo-os como gigantes que faziam a terra tremer sob seus passos. A ideia de ver um olifante verdadeiro, apesar do perigo, iluminava seu espírito aventureiro. Gollum, contudo, não conhecia tais criaturas e estava ansioso para encontrar um refúgio seguro longe dos horrores que se aproximavam. Instava Frodo a seguir adiante, longe dos perigos iminentes. Frodo, cujo humor havia sido levemente levantado pelo poema de Sam sobre os olifantes, decidiu que era hora de prosseguir. Acreditava que a terceira tentativa de seguir o caminho proposto por Gollum poderia ser a decisiva. Com um espírito renovado, ainda que cauteloso, concordou em seguir o guia esquivo. Gollum, encantado com a decisão de Frodo, exultava em gratidão e apressava os hobbits a descansarem enquanto ainda havia sombra. Propôs que esperassem a retirada do Cara Amarela, o sol, para que pudessem prosseguir de forma rápida e furtiva, como sombras fugindo da luz. Assim, sob a proteção das rochas, os hobbits preparavam-se para o próximo trecho de sua jornada perigosa, guiados por um ser tão imprevisível quanto o caminho que tinham pela frente. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!